Fala São Paulino de todo o Brasil, fala São Paulina de toda a Brasólia. Bom, seria um placar normal, não é? 1-1 foi o 1-1 do primeiro turno, inclusive no pré-jogo, que foi eu que fiz aqui no canal, eu disse que esse jogo seria um 1-1 melancólico. Acabou que o jogo foi um pouco melhor do que a melancolia, mas a gente tem Thiago Volpi no gol. É complicado de você entender, talvez você que não seja torcedor de São Paulo, porque durante muitos anos o goleiro, nunca foi um problema para nós. O nosso grande jogador nesses últimos anos, né, foi o goleiro. Então é claro que o cara que assumia a posição no gol, ele ia sofrer para conseguir suprir a vaga do maior ídolo da história do São Paulo. É como se um meia que foi jogar no lugar do Zico no Flamengo, não tem condição. Então, o que você pensa se você é um goleiro que está substituindo o goleiro da história? Cara, eu não vou comprometer. Eu só vou tomar gol que é impossível de eu defender. Mas a gente tem um goleiro que não é assim. A impressão o São Paulo não precisa de nada que atrapalhe o São Paulo. Porque o São Paulo se sabota. Eu tenho 2 jogos marcados na minha cabeça em relação ao Thiago Volpi. O primeiro jogo que me deixou muito irritado foi São Paulo e Corinthians no Morumbi, que ele tomou um gol idiota do Ramiro, se eu não me engano. Acho que o único gol que o Ramiro fez na vida dele foi em cima do Volpi. Ele acertou na orelha da bola, no lance pela direita, assim, a bola entrou a 2 km por hora, assim, e o Volpi tomou aquele gol. E o segundo lance que me deixou muito irritado foi o Volpi pedir para abrir a barreira contra o Santos na frente de até então o melhor jogador do campeonato, que era o Marinho. E nos 2 lances ele prejudicou o São Paulo. No jogo contra o Corinthians, o São Paulo acabou conseguindo virar um milagre no final do jogo. Então o São Paulo não sentiu tanto. Mas aquele jogo do Santos a gente estava vencendo um clássico fora de casa e o Volpi entregou a rapadura. E hoje, mais uma vez, tem outros. Se a gente for elencar aqui, tem várias oportunidades que o Volpi prejudicou o São Paulo, salvou em outras, né? Mas eu acho que um goleiro do tamanho do São Paulo, ele não pode comprometer tanto quanto o Volpi compromete. O Volpi compromete demais. É o melhor goleiro que a gente tem depois do Rogério Ceni? Mas ele não está à altura do São Paulo. Não está à altura do São Paulo. Vamos comentar um pouco do jogo? Esse tipo, você tomar um gol, o São Paulo do Diniz, que esse ainda é o São Paulo do Diniz, porque o São Paulo do Diniz não é o São Paulo do Diniz, é o São Paulo do Daniel Alves. Enquanto o Daniel Alves estiver no São Paulo, é isso. Ele te dá derrotas amargas, assim, né? A gente, é lógico que o adversário tem as suas qualidades e tal, mas quando você perde porque o adversário te engoliu, você aceita, fala, pô, o time dos caras é melhor e ganhou da gente, entendeu? Não tem o que fazer. Agora, o São Paulo ele te dá aquelas derrotas que parece que o time, sabe aqueles lances que o time quer derrubar o técnico? É esse tipo de derrota que o São Paulo dá, assim. É tipo o que o flamenguista sentiu quando o Hugo entregou a rapadura pro Brenner. O São Paulo fez aquilo ali umas 12 vezes no campeonato. Tô sendo gente boa, umas 12 vezes. Bom, a escalação foi a mesma merda. Parece que a diretoria não entendeu o que a torcida quer. A torcida quer que esses caras eles tenham noção do quanto a gente está indignado com esse time. E tiraram o Diniz. Como se tirar o Diniz fosse tudo que a gente queria. O Diniz, ele faz parte de um pacote que a gente não quer mais no São Paulo. A gente não quer esse jogo broxa do São Paulo. A gente não quer o melhor lateral do mundo jogando no meio. A gente não quer mais isso.
E a diretoria simplesmente tirou o Diniz e manteve o mesmo time. As mesmas substituições. Hoje entrou o Galhardo, coitado. Vai queimar o moleque. Vai queimar o moleque. As esperanças do São Paulo estão no moleque. Então o time foi o mesmo. Volpe, Arboleda, Bruno Alves, Reinaldo, Manfran, Luan, Tietê, Daniel, Igor Gomes, Pablo e Luciano. Foi o mesmo. Imagina que o Tietê só entrou porque o Gabriel Sara, não sei o que o menino Pipoca teve de novo, não foi pro jogo, né? A mesma substituição que o Diniz fazia. O que mudou? Mudou nada, porque o dono do time está lá ainda. A gente não tinha o São Paulo do Diniz, a gente tem o São Paulo do Daniel Alves. E no final do vídeo a gente vai falar um pouco sobre, parece que o Crespo vem mesmo, sobre os anseios que a gente tem em relação a isso, né? O primeiro tempo foi um bom primeiro tempo, principalmente no início, ali nos primeiros 15, 20 minutos. São Paulo amassou o Ceará, esbarrando sempre em finalizações péssimas do Pablo e do Luciano. Os dois finalizando muito mal. Fiquei um pouco feliz porque o time deu mais chutão, não estava aquela saidinha nojenta, aquela saidinha porca do Diniz, embora no segundo tempo tenha feito isso, e o Volpi falhou por causa dessa mentalidade, que não vai sair fácil do São Paulo. Foi 1 ano e meio com essa mentalidade, não vai ser fácil tirar. Então, fiquei um pouco feliz porque zagueiro estava sendo zagueiro, goleiro estava dando chutão, né? Você enxergava lances mais profundos, cruzamentos mais na linha de fundo, né? Mas quando o time cansou, e é impressionante porque o time está sem jogar 10 dias, então o time fica muito tempo sem jogar, precisa de ritmo. O time joga demais, está cansado porque está jogando demais. Não dá para entender, não dá para entender. O segundo tempo muito abaixo. São Paulo morreu no segundo tempo. Falar um pouco do jogo aqui. Até desanima a gente a falar do jogo em si mesmo, né? Mas foi isso. O Richard, vou nem falar ponto a ponto do jogo. Pra falar a verdade, esse lance do Volpi aí O primeiro tempo foi isso. São Paulo finalizando mal. E quando finalizava um pouco melhor, esbarrou no Richard, né? Essa maldita dessa lei do ex. Pablo, Juan Fran e Igor Gomes tomaram cartão amarelo. Os 3 que estavam pendurados, então os 3 estão suspensos. Detalhe, os nossos últimos 3 jogos são Grêmio, Palmeiras e Flamengo. A possibilidade da gente terminar esse campeonato em 6º lugar é muito grande. Muito grande. Nós não ganharemos do Grêmio lá no Sul. Se trouxer um empate, glória a Deus. Nós não venceremos o Palmeiras no Morumbi. E o Flamengo vai dar a volta olímpica campeão contra o São Paulo no Morumbi. Anota aí de uma vez. O Flamengo vai dar a volta olímpica campeão contra o São Paulo no Morumbi. Porque o Inter, francamente, um time que tem o Rodinei na lateral não pode ser campeão. Eu me recuso a ter um campeão brasileiro que o Rodinei é o lateral. O primeiro tempo terminou 0-0. O São Paulo jogou bem no primeiro tempo, propôs o jogo. O Igor Gomes bem no primeiro tempo. Vou falar depois de jogador por jogador. O segundo tempo foi horroroso. O segundo tempo foi o São Paulo do Diniz, que é o São Paulo do Daniel Alves. O segundo tempo, time mal, time apático, não sei se cansado ou desanimado, porque é difícil também, né, você criar as oportunidades e os atacantes não matar o jogo. O time vai meio que cansando, vai meio que enjoando do jogo. Foi isso que foi acontecendo. O São Paulo sempre cruzando do meio de campo, né, cruzando muito mal. Uma ou outra chegada na linha de fundo, cruzou, mas finalizando sempre muito mal. O time do Ceará também não foi bem hoje. O Ceará joga melhor do que isso. O Ceará também foi mal no jogo hoje e juntou com o São Paulo horroroso. Deu isso. No segundo tempo o São Paulo começou com essa palhaçada dessa saidinha em futsal. O primeiro tempo estava melhor, o time rifando bola para frente. Ali atrás não é lugar de tocar a bola. Foi com o Volpi, mas poderia ter sido com o Tietê um pouco antes. E isso que é tão doído, assim, sabe? Isso que é tão doído. Quando seu time perde na boa, cara, você fala, pô, os caras são melhores, entendeu? Os caras são melhores. Agora, se o time perder porque ele se sabota, o São Paulo ele vem se sabotando, sabe? Isso que é mais
que é mais irritante, que é mais deprimente nesse time de São Paulo. Esse sabotar que a gente dá, sabe? Então o gol do Ceará saiu aos 48 minutos, nessa falha do Volpi, que, sinceramente, se nós tivéssemos uma diretoria minimamente competente, já que a gente está vendo que o Casares é um Leco 2.0, teria que acontecer alguma coisa. Não estou falando que é caso de tirar o goleiro e tal, mas o cara pega um banco, ou sei lá, toma uma multa, cara. Toma uma multa. Entendeu? O goleiro não pode fazer aquilo. O goleiro não pode fazer aquilo. Aquilo ali, eu fico na dúvida se esse tipo de lance é prepotência ou burrice. Sinceramente, eu fico pensando qual dos dois que é. Se é prepotência ou burrice. Tem hora que eu penso que é prepotência e tem hora que eu vejo que é burrice. Enfim. Aos 51 minutos, então, o gol do Luciano. O único jogador com sangue, né, que sente o jogo, é o único jogador que a gente tem. Deu uma cabeceada horrorosa também, a bola tava, o goleiro ia encaixar, o Beck chegou, desviou, a bola entrou, né? O segundo tempo foi exatamente o que eu cravei no pré-jogo, 1-1 melancólico. O segundo tempo eu fui a mãe de nada. Primeiro tempo o time ainda foi bem. É engraçado, né? Porque tem um ditado, é um ditado já. No São Paulo, o próximo vexame, o maior vexame é sempre o próximo. Você nunca pode falar assim, o maior vexame da história do São Paulo. Calma que o São Paulo vai chegar lá. As notas, então, vou dar as notas dos jogadores. O Volpi, que eu vou falar do Volpi, né? Já falei, né? Juan Fran, nota 4. Jogador, um jogador que tem jogo que ele faz o arroz com feijão bem feito, porque ele é um jogador arroz com feijão. E tem jogo que nem isso, sabe? Cruzada intermediária, eu já cansei de falar. Deixa eu ser jogador do São Paulo. Cruzada intermediária eu cruzo também. Arboleda, Bruno Alves 5. Jogaram, né? Não foram. Reinaldo 4. Nervoso. Sempre tentando fazer dribles que ele não consegue. A melhor jogada do Reinaldo é o lateral, né? Literalmente. Luan 5. Marcou bem e tal, mas quando vai para não ser a dele, como finalizar uma bola que ele finalizou horrorosa, não tem jeito mesmo. Tietê 3, Tietê é um jogador fraquíssimo, é um penteador de bola, raramente sai alguma objetividade no Tietê. Hoje, quando ele apareceu para fazer um gol impedido, numa cabeçada horrorosa do Luciano, tipo de cabeçada que você tem que cabecear pro chão. Até eu, gordo, baixinho desse jeito, careca, sei que uma bola de frente do goleiro, se cabeceia pro chão é gol. Luciano cabeceou mal, sei. Aí entra naquela coisa de sempre, né? Tá sem ritmo, está jogando demais, tá cansado. Daniel Alves, no primeiro tempo foi até bem, no segundo tempo jogou bem aberto de ala direita, não sei se vocês repararam isso. O São Paulo ficou meio que num 3 zagueiros ali com o Juan Fran recuado e o Daniel Alves jogando na frente do Juan Fran como se fosse um ala e jogou pior do que ele tinha jogado no meio. Daniel 4. Igor Gomes no primeiro tempo foi bem, foi substituído no segundo tempo, mas junto com o Luciano e o Pablo foram os caras que estavam tentando fazer alguma coisa diferente, né? Nota 6 para ele. O Pablo ele é uma mistura de esforçado com destrambelhado, né? Sei lá, cara, eu gosto do Pablo, assim, eu acho que ele é um cara que corre pra caramba, mas ele não se ajuda, né? Ele não se ajuda a gente a gostar dele. O Luciano finalizou mal todas as bolas que ele teve oportunidade, mas fez o gol. É o cara com brilho, é o cara que corre, é o cara que representa a gente, nota 7. Toró, correu, Toró, Carneiro e Galeano eu não vou dar nota, porque o Carneiro, eu acho até que ele como poste brigador, ele funciona. Se a gente tivesse um Carneiro assim, num time, num 3-5-2, tivesse o Carneiro lá na frente como um poste, assim, eu acho que funcionaria. Não vejo ele como essa besta apocalíptica que eu vejo alguns amigos falar. O Galeano, coitado. O Galeano vai depositar as esperanças nesse cara e vai queimar o cara. O Galeano é um jogador normal. Para mim, o melhor em campo foi o Luciano, porque
é o cara que xinga, que briga, que você vê no semblante dele que ele está indignado com a derrota, com o empate, com a situação do time. Você olha para a cara do Tietê, é uma cara de diarreia, assim, sabe? Quando você tá com aquela cólica, assim, você fica com aquela cara, é a cara do Tietê. Então, o Luciano, melhor em campo, né? Por causa disso. O pior em campo. Mais uma vez, o nosso goleirão entregando a rapadura. Dessa vez de uma forma bem grotesca, né? Para coroar. Na verdade, essa entregada do Volpi, assim, ela fecha um ciclo, sabe? Ela fecha um ciclo de um São Paulo sobremaneira fracassado. Porque o São Paulo de 2012 para cá é um São Paulo que namora fracassos. Mas o São Paulo da era Daniel Alves e Diniz é o fracasso. É a coroa do fracasso. É eliminação para times semi-amadores, derrotas para times semi-amadores como Binacional, eliminação para time feito às pressas no WhatsApp como Mirassol, você assumir 7 pontos na liderança de um campeonato e não ter competência de negociar seu estilo de jogo para conseguir segurar essa liderança. Esse São Paulo do Diniz, ele é a coroa do fracasso, dos fracassos do São Paulo. Os nossos próximos 3 jogos é Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Tá arriscado vir mais 3 derrotas aí. Tá arriscado vir 3 derrotas. E eu já falei no início do vídeo, vou falar de novo. O Flamengo vai ser campeão contra o São Paulo no Morumbi, se não for campeão uma rodada antes. O Inter, bananeira que já deu cacho, a esticada foi cedo demais. O Inter fez tipo, não sei se vocês vão lembrar do Paul Walker, Paul Walker, né? Aquele do Velozes e Furiosos, que apertou o nós antes de chegar, o Vin Diesel foi lá, apertou no finalzinho e ganhou a corrida. Tipo isso aí. O Inter apertou o turbo antes de chegar e agora é ladeira abaixo. Aliás, os últimos 3 jogos do Inter venceu com pênaltis duvidosos contra o Grêmio, contra o Bragantino e hoje foi um fracasso. E parece que o Crespo vem aí mesmo. Eu tinha mais coisas para falar acerca do Crespo, mas sinceramente essa falha do Volpi a gente está chegando num patamar do São Paulo que é tipo meio um torcedor do Botafogo, sabe? Você vê esse rebaixamento do Botafogo foi tão melancólico que você fala com um botafoguense assim, o cara fala, Botafogo é isso aí mesmo. E nós estamos chegando nesse patamar. Eu não acredito que a gente vai chegar na situação do Botafogo, porque nós temos um clube com patrimônio maior, um clube mais vitorioso, tal. O Botafogo foi um clube muito importante, mas acabou que a distância da importância do Botafogo está ficando muito, né? Uma torcida envelhecida e tal. Nós não vamos chegar na situação exatamente do Botafogo. Mas o espírito do time e a postura da torcida em relação ao time é uma postura semelhante à do Botafogo. São Paulo perde um jogo, dá mais um vexame, a torcida... mais um vexame. A gente está se acostumando a isso. E para nós que vimos o São Paulo campeão de tudo, e não apenas campeão de tudo, mas um time aguerrido, um time que fica louco com a derrota, assim, sabe? Eu acho que é isso que é mais importante. Porque às vezes você tem um time muito bom e acontece de não ser campeão, né? Para mim o Santos merecia ser campeão da Libertadores, não foi. Mas você tinha um time que lutou. O seu time perde, você bate palma, entendeu? O São Paulo não. O São Paulo é um time, por exemplo, se o time ganha hoje, quem quer estar feliz? Assim, nossa, caramba, uma vitória contra o Ceará. O time não te cativa. E eu já falei isso, se eu não me engano, no iNews aí, o vídeo está até longo demais. Eu já falei isso. O meu São Paulo é o São Paulo do 352. É o São Paulo aguerrido, São Paulo que comia grama, que goleada era 1-0, campeão. Esse é o meu São Paulo. Esse time de toquinho de bola nojento, igual o do Diniz aí. Cara, eu prefiro assistir o Barcelona do Guardiola lá. Bom, galera, é isso então. Esse é o pós-jogo. Deus abençoe o São Paulo. Tchau, tchau.